Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Irmãos, a igreja no início, a igreja do Senhor era chamada de seita por eles, né? Mas hoje a igreja do Senhor é a igreja verdadeira, porque ela é firmada na verdade, que é a palavra do Senhor. Então havia naquela época um espírito de perseguição no começo da igreja. E um dos líderes que tinha esse espírito de perseguição era Saulo de Tarso. E ele aqui estava pedindo autorização escrita, uma procuração, né, para que prendesse cristãos, né? Perseguia e queria prender cristãos. Irmãos, quem persegue a obra do Senhor está possuído de um espírito de perseguição, um espírito maligno. Porque é o diabo, irmão, que persegue a igreja do Senhor. Faz tudo para acabar com a igreja do Senhor. Mas as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. A igreja do Senhor vai resistir, vai persistir e vai subsistir sempre. Sempre existirá a igreja do Senhor. Porque é maior o poder que está com aqueles que são do Senhor do que com aqueles perseguidores que são do mundo, né? E os perseguidores serão libertos pelo Senhor, mas com um processo duro de libertação. Tem algumas pessoas, irmão, não se iluda, irmão. A pessoa, quanto mais resistente ela for ao Evangelho, mais duro vai ser o tratamento de Deus para convertê-la. Irmãos. Então, quando uma pessoa está num intenso sofrimento, é porque a cerviz dela, né, a coluna a coluna cervical dela, aquela pessoa que mostra uma prepotência, uma arrogância, né, uma soberba, mais duro vai ser o tratamento de Deus para quebrantá-la, para libertá-la, para convertê-la. E aqui no versículo 3 e 4 diz: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, uma luz do céu derrubou Saulo de Tarso no chão. E ele ouviu a palavra do Senhor: por que me persegues? Então fica bem claro, bem evidente que era uma ação de Deus. Não tinha nada a ver com o inimigo. Era um clarão que foi gerado por Deus, fazendo Saulo cair por terra, e o Senhor falou com ele. Quem persegue a obra do Senhor, como Saulo perseguia, quem persegue a igreja do Senhor, quem persegue as ovelhas do Senhor, persegue o próprio Senhor. Porque nós somos enviados, nós estamos aqui cumprindo a ordem do Senhor. A obra é do Senhor, é nossa porque nós a aceitamos. Mas os propósitos e a obra é do Senhor. E nós estamos agindo para fazer a obra do Senhor. Aquele que se levanta contra nós, aquele que se levanta contra a obra, a igreja se levanta contra o Senhor. Então vejam, irmãos, que não foram os cristãos que armaram uma armadilha ao Saulo de Tarso. Não, esse Saulo de Tarso anda nos perseguindo, anda perseguindo a igreja do Senhor. Então vamos armar aqui uma armadilha para pegá-lo, vamos nos vingar, vamos para cima dele. Não, irmãos, não foram os cristãos que agiram sobre Paulo, foi o próprio Senhor. Irmãos, tem situações que nós devemos deixar Deus agir. Não é ação nossa. Há batalhas que nós não devemos lutar. Como o Senhor falou para Josafá,
né? Essa batalha é minha. Então o Senhor lutará muitas batalhas, e tem lutado, irmãos. Mas o Senhor não faz propaganda, Ele não toca trombeta. Ele tem lutado muitas batalhas por nós, e tem nos dado vitórias. Muitas vezes você nem percebe, mas livramentos de Deus são ação de Deus sobre as nossas vidas. E tem livramentos que nós não chegamos a tomar conhecimento, mas nós estamos aqui com as nossas tribulações, com as nossas aflições, mas a situação poderia ser pior, infinitamente pior, se não estivéssemos servindo ao Senhor, na cobertura do Senhor, né? Guardados e garantidos pela palavra do Senhor. E aqui no versículo 5 diz: e ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então o Senhor se identificou, para não haver dúvida, para que não houvesse dúvida nenhuma: eu sou o Senhor, eu sou Jesus. Então o Senhor se identificou aqui, para que não houvesse dúvida nenhuma sobre aquilo que estava acontecendo, né? E o Senhor ainda disse para o Paulo: Paulo, não perca o seu tempo se opondo ao Evangelho. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, não se oponha ao Evangelho, não dê murro em ponta de faca, porque o Evangelho sempre vai vencer. O Evangelho sempre vai vencer. E a pessoa que se opõe ao Evangelho sempre vai perder. Essa é uma conclusão. As pessoas que se colocam conscientemente contra a palavra de Deus, que desobedecem deliberadamente a palavra de Deus, vão perder. Serão perdedores. Entendam, tudo que você fizer contrário à palavra de Deus vai gerar males, vai gerar dores, vai gerar sofrimento. Porque quando você obedece à palavra do Senhor, vai haver bênçãos, vai haver milagres, vai haver livramentos, vai haver cura. A decisão é nossa. O Senhor diz: duro é recalcitrar contra os aguilhões. Não adianta ir contra o Evangelho, não adianta ir contra a palavra, não adianta querer manipular a palavra de acordo com as suas atitudes. Vai perder. Se não se adequar à palavra, não tem garantia de sucesso e de vitória. Pode ter algumas ilusões passageiras que se acabam em curto espaço de tempo. Por isso, bendito seja o nome do Senhor, que nós temos a garantia da vitória, do sucesso, do alívio, quando nós estamos enquadrados na palavra do Senhor. Porque quando nós estamos de acordo com a palavra, nós estamos com o Senhor. O Senhor é a palavra. E Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Se você não estiver de acordo com a palavra, você não está junto com Deus. Enganam-se aqueles que contrariam a palavra e falam: Deus é comigo, Deus é comigo. Não, que Deus me livra, que Deus é comigo, Deus sempre é comigo. Não, irmão. Deus é contigo se você estiver com Ele, se você estiver de acordo com a sua palavra. E aqui no versículo 6 diz: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Saulo já estava querendo fazer a vontade do Senhor. Que queres que faça? Né? O que faz uma luta, né, pessoal? O que bendita a luta que nos trouxe até Jesus, né? O que faz uma luta? A luta faz, a dor faz, o sofrimento faz, muitas vezes, a pessoa rever a sua posição e se afastar de Deus.
Mas tem aqueles mais tolos do que os tolos, que quando vem a luta se afastam de Deus, apelam para as coisas do mundo. Quando vier uma tribulação, quando vier uma aflição na sua vida, saiba que Deus a permitiu para que você o buscasse mais, para que você se aproximasse mais dele, para que cooperasse para o seu bem. Entendam isso. Isso é a base de uma vida cristã. Porque nós somos de Deus. Confessamos o Senhor como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Descemos as águas, ouvimos a palavra, louvamos, adoramos e glorificamos o nome do Senhor. Então não acontece na nossa vida nada sem a permissão de Deus. Nós somos de Deus. E Deus permite muitas vezes algumas aflições e tribulações, na medida que nós nos afastamos dele, da sua palavra, da sua direção e dos seus propósitos, para nos trazer de volta, para que nós tenhamos mais como... Lembro do caso de Ezequias, veio uma luta tremenda para Ezequias, uma sentença, mas a partir do momento que ele reagiu da maneira com que Deus esperava que ele reagisse, se aproximou mais de Deus, orou mais a Deus, colocou o rosto na parede, se quebrantou, se humilhou e clamou a Deus, atingiu o propósito de Deus, que era trazer Ezequias de volta. Havia um esfriamento, um distanciamento de Ezequias. E quando ele reagiu da maneira como Deus queria que ele reagisse, o que aconteceu? Na mesma hora, o mesmo mensageiro veio trazer a mudança na sentença, uma postergação da sentença. Você vai ter mais 15 anos. Então, é esse o propósito de Deus. Ele quer uma reação nossa, uma mudança nossa de atitude em direção a Ele, em direção à palavra dEle. E é por isso que Ele permite nas nossas vidas tribulações e aflições. Entendam, irmãos? Então aqui Saulo já estava reagindo da maneira como Deus queria, né? Ele estava dizendo aqui: que queres que faça? Já estava querendo fazer a vontade de Deus. E Saulo só saberia o que deveria fazer depois de obedecer a primeira ordem do Senhor. Qual era a primeira ordem? Levantar e entrar na cidade. O Senhor disse: por que o Senhor não revelou para ele no momento que ele perguntou, né? E o Senhor disse-lhe: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Por que Deus não falou no momento que ele pediu, mas deu uma ordem para que ele se levantasse e entrasse na cidade? Porque essa é a direção de Deus. Deus só vai te revelar algumas coisas, algumas bênçãos, né, quando você obedecer a primeira ordem dele. Quando você se levantar, quando você entrar na cidade, quando você fizer aquilo que ele ordenou. Entenda, irmãos, Deus revela a palavra aos obedientes, porque Deus abomina desperdício. Para que vai revelar a palavra a rebeldes, a desobedientes? Para que eles descartem a palavra? Se Saulo não obedecesse a primeira ordem, o Senhor não revelaria o que ele deveria fazer. Entendam, irmãos, como Deus age. Muitas vezes a pessoa fala assim: eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais. Você só vai ter mais de Deus quando obedecer a primeira ordem que ele te deu. Deus ele te ordena e fica aguardando a sua obediência. Se obedecer, ele continua investindo em você. Mas se não obedecer, ele entra tratando, corrigindo. Essa é a direção de Deus. Rebelde despreza a revelação de Deus. Então para que Deus vai revelar para uma pessoa que não crê na palavra dele, irmão? É como a gente sempre diz: para que Deus vai premiar alguém com uma bênção, com um milagre, alguém que não quer saber dele, que não o buscou, que não quer conhecê-lo, que não o louva, que não clama? Para quê? Para que a pessoa permaneça no erro, para que ela não mude? A direção de Deus
é que as bênçãos serão liberadas a partir da nossa obediência, por menor que seja a primeira instrução. E aqui no versículo 7, 8 diz: e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Vejam quantas revelações benditas aqui. Deus preparou testemunhas. Por que que o Espírito Santo de Deus faz questão de revelar que outras pessoas ouviram a voz, mas não viram nada, não viram ninguém? Porque o Senhor precisava de testemunhas que ouvissem a voz dele. Este é o nosso Deus maravilhoso, não faz nada sem um propósito abençoador. Porque muitos poderiam dizer: não, Paulo teve um surto. Por causa do sol, da insolação, de um clarão do sol, o Paulo ficou com insolação. O Paulo ficou meio fraco. Caiu a pressão do Paulo, né? E um desacreditar daquilo que estava acontecendo. Por isso Deus colocou testemunhas que ouviram a voz. Irmãos, Deus é maravilhoso. Não escapa nada à ação de Deus, aos propósitos do Senhor. Então entendam, muitas vezes você vai encontrar pessoas como Saulo, que estão caindo cegas por aí, que estão sendo, de certa maneira, afligidos por uma grande tribulação. Por quê? São pessoas perseguidoras do Evangelho. Pessoas que, de uma maneira ou de outra, sempre se opõem ao Evangelho, sempre rejeitam o Evangelho, sempre falam contra o Evangelho, sempre perseguem o Evangelho. E, irmãos, em muitos casos, o tratamento de Deus é duro. Aqui não adiantaria nada ao Saulo pedir: Senhor, me cura, Senhor, tira essa cegueira. Porque depois ele fez isso, mas naquele momento não ia adiantar, porque Deus a enviou com um propósito. Enquanto o propósito não fosse atingido, Deus não ia remover, irmãos. Deus não envia nada e depois se arrepende e tira. Ele envia com um propósito. Se o propósito for atingido, glória a Deus, ele retira. Como foi o caso de Ezequias, na mesma hora. Então entenda, irmãos, não adianta, o que resolve é obedecer a Deus. Entender o propósito. Para que Deus permitiu isso? Para que eu faça isso? Então eu vou fazer logo para que isso saia o mais rápido possível. Porque enquanto eu não fizer, isso vai permanecer. Enquanto eu não fizer, eu vou continuar cego. E aqui aconteceu com Paulo. Mais um propósito do Senhor. Quebrantamento. Ou seja, aquele que conduzia soldados, aquele que perseguia cristãos, estava sendo guiado pela mão de outros, porque não enxergava nada. Acabou a perseguição que era imposta por Saulo de Tarso. Acabou. Os cristãos não precisaram lutar contra ele, colocar armadilha contra ele. Deus agiu. Aquele que era exaltado, que se achava o maioral e que perseguia, estava sendo humilhado, quebrantado. É assim que Deus age. Quantas vezes você já ouviu na palavra de Deus que Deus humilha aquele que se exalta, mas exalta aquele que se humilha? Entendam, o soberbo Saulo, o perseguidor Saulo, estava sendo quebrantado, né? Através de um sofrimento, através de uma cegueira. Já pensou, irmão, se hoje em dia Deus ainda colocasse em curso, quantos cegos haveriam nesse mundo? Todos esses perseguidores do Evangelho caíssem cegos, né? Mas Deus, Ele permite tribulações, muitas vezes diferentes, mas o propósito é mesmo quebrantar
transformar a vida de perseguidores. E aqui no versículo 9 diz: e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Pastor, por toda a perseguição que o Saulo fez, só 3 dias cego? Irmãos, o tratamento de Deus, ele tem hora para começar e tem hora para acabar. Qual é a hora de acabar, pessoal? Quando a pessoa muda, quando a pessoa se quebranta, quando a pessoa passa a obedecer ao Senhor. O tratamento de Saulo só durou 3 dias, porque ele logo obedeceu. No mesmo dia ele já estava dizendo: o que queres que faça, Senhor? E assim como o Senhor ordenou, ele fez. Entenda, irmãos? Essa é a direção. Você quer que essa luta passe, essa tribulação, essa aflição passe o mais rápido possível? Então, haja de acordo com o propósito de Deus. Obedeça a ordem que Deus te deu. Passe a obedecer a palavra do Senhor. Ah, não, pastor, ele eu não perdoo de jeito nenhum. Então vai continuar com esse mal. Não, pastor, mas o que ele me fez eu não consigo perdoar. A vontade de Deus é que você perdoe, não importa o que ele fez. Porque enquanto você não perdoar, você vai ser punido. Você vai ser punido com mágoa, com rancor e com as aflições que Deus permite para que você mude e perdoe. Quanto mais demorar para obedecer, mais durará a luta. Fala para o seu irmão do lado: quanto mais demorar para obedecer, mais durará a luta. E Deus, na sua infinita sabedoria, enviou um discípulo chamado Ananias, né? Que não é o Ananias de Atos 5, não, é um outro Ananias, né? E nem o Ananias com H, que o profeta mentiroso lá, né? Então Deus enviou um discípulo, Ananias. Ananias, a princípio, ele tinha receio, mas ele é perseguidor, né? Mas Ananias sabia que quando Deus ordena, não importa a circunstância, obedeça. Aquele que é sábio, obedece primeiro e pensa depois, né? Então, e aí acabou momentaneamente aquela luta do apóstolo Saulo, né? Então a missão de Ananias naquele momento era orar e abençoar Saulo, né? Deus sabe quem envia, irmãos. Deus já tem tudo preparado, né? Tudo preparado, né? Até o caminho, até a estrada, até a maneira de agir. Versículo 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor disse a Ananias: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Porque Deus estava programando aqui o padecimento do Saulo em função do serviço do Saulo. Porque, irmãos, semeou vai colher, irmão. O Saulo semeou tanto mal, irmão, né? A semente foi lançada e se converteu. Glória a Deus. Deus vai dar forças para que ele suporte a colheita. Mas a colheita virá. Tudo aquilo que o homem semear, né? Seja crente ou não, né? Seja de Deus ou não, isso colherá, irmão. Paulo semeou perseguição, torturas, males, iria colher, irmãos. Entendam? Mesmo, não é porque a pessoa se converteu que toda semente podre que ela lançou não vai reverter sobre ela. Muitas vezes Deus, na sua infinita misericórdia, né, e do seu infinito conhecimento, sabe que a pessoa às vezes fez num momento de total perturbação, então aquilo que ela fez não é lhe imputado. Mas em alguns casos, irmãos, Deus vai dar forças, Deus vai dar amparo para que a pessoa suporte a colheita, mas a colheita virá, irmãos, né? Vocês vejam, irmãos, Deus, Ele nos livra no meio das tribulações, não antes dela. Deus livrou Daniel dentro da cova, irmão. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, irmão.
Deus não impediu que eles não fossem lançados na cova, na fornalha, mas Deus o livrou no meio da luta, deu livramento. E muitas vezes Deus dá livramento no meio da luta, mas a luta virá, irmão. Entenda, irmãos. Pastor, eu quero que o senhor pregue a respeito de bênção, mas, irmãos, tem que pregar o que está escrito, o que é direção de Deus. Você sabe quantos sofrimentos o Paulo sofreu, irmão? Tem um versículo lá que ele diz que naufrágios, chicoteamentos, e foi dado como morto várias vezes. Misericórdia, irmãos, né? Então Saulo, irmãos, aqui o Senhor está dizendo, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Irmãos, o Saulo era escolhido por Deus quando? Né? Quando ele começou a perseguir, irmãos. Quando ele caiu cego, irmãos. Né? Quando ele se converteu, irmão. Quando ele se quebrantou, não. Saulo era escolhido por Deus desde do ventre da sua mãe. Ele mesmo confessa depois na carta aos Gálatas, se não me falha a memória, né? que ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele. E é assim, irmãos. Como foi com Jeremias, desde o ventre da nossa mãe, né? Nós já fomos escolhidos, irmãos. Mas o Saulo era enganado pelo inimigo e perseguia a obra que ele deveria fazer, irmão. Veja como o inimigo é sujo, irmão. Ele sabe do seu chamado e ele vai colocar um espírito de rejeição, de perseguição no seu coração. Ele vai te manipular, ele vai te enganar. Ele é o mestre do engano, né? Para que você se oponha àquilo que é o seu chamado, para que você se oponha à obra do Senhor, para que você se oponha àquilo que vai te abençoar, irmãos. Entenda, o chamado do Paulo desde o ventre da mãe era para ser um grande pregador, um grande evangelista, um apóstolo do Senhor, e assim foi, irmãos. Mas Satanás sabia do chamado e fez de tudo para que ele não cumprisse. Assim como foi o caso do Gadareno, irmão. O Gadareno era um evangelista que Deus tinha chamado para evangelizar Gadara. E uma legião de demônios, sabendo disso, entrou nele. Irmãos, o inimigo, ele ataca, né? O inimigo não atira pedra em árvore seca e nem chuta cachorro morto, irmão, né? Desculpe o ditado aí. Mas ele sabe quem tem chamado e ele persegue. Ele quer aniquilar quem tem chamado de Deus. Ele quer desvirtuar, ele quer tirar a direção. Irmão, quantas coisas erradas antes de se converter, grandes pregadores fizeram, irmão. Por quê? Porque o inimigo manipula, o inimigo leva a pessoa de uma tal maneira que todo mundo fala, não, esse não tem jeito, esse nunca vai se converter. Mas ele tem um chamado, então vai haver uma ação de Deus, e uma ação dura de Deus para que essa pessoa seja transformada. E o Paulo, irmãos, veja como Deus é extraordinário. Por que Deus não converteu o Paulo? Não enviou a cegueira, a luz, no começo da perseguição. Quando ele pensou, anos antes de ele começar a perseguir a igreja, por que Deus não o converteu? Por que Deus não o transformou? Porque enquanto ele perseguia, ele ia conhecendo a obra, irmão. Vocês lembram do apedrejamento do Estevão? Quem estava lá, irmão? Ele viu o testemunho. Senhor, não lhe imputes esse pecado. Foi o que Estevão orou. Aquilo deve ter tocado no coração do Paulo. Falou, mas que Senhor é esse? Que a pessoa está sendo injustiçada, porque eu sei que ela está sendo injustiçada, está sendo apedrejada, e assim mesmo está pedindo que nós sejamos perdoados. Então o Paulo, enquanto perseguia, ele conhecia a obra, ele conhecia as ações dos discípulos. Porque um bom perseguidor, ele sabe quem ele está perseguindo, os hábitos de quem ele está perseguindo. E Paulo foi aprendendo, mesmo com uma visão errada, mesmo com uma visão distorcida, ele foi vendo, irmãos. Então veja como Deus age, irmãos. Veja como Deus age. Tá? Deus permite muitas vezes, ele age num determinado momento como, irmãos, eu me converti quando eu tinha 40 e pouco, irmão. Por que Deus me converteu antes? Né? Porque eu tinha que passar um monte de lutinha no mundo, de entendimentos errados, de visões erradas, né? Para ter uma visão de como as pessoas
que estão como eu estava no passado, pensam e agem, para que tenham uma direção melhor de alcançá-las. Então Deus é maravilhoso, irmãos. O que você rejeita e aquilo que você persegue, muitas vezes, até após a conversão, pode ser o seu chamado, irmão. Aquilo que você opõe, aquilo que você rejeita, aquilo que você persegue, como é no caso do Paulo, pode ser o seu chamado, irmão. Eu não aceito isso de jeito nenhum. Pode ser o seu chamado, de mudar isso, transformar isso, agir para que isso seja mudado. Então o inimigo sabe do nosso chamado, e ele põe rejeição e perseguição. E Deus age no momento certo, Ele nos deixa aí para avaliar, para mostrar a transformação que Ele fez em nós também. Deus age com inúmeros propósitos, mas Deus age duro. Deus age duro no momento que nós devemos nos converter. Deus age duro no momento que nós devemos assumir o nosso chamado. Deus até permite certos males temporários, como foi essa cegueira. Entenda, irmão, que não seja necessário Deus cegar ninguém para que passe a obedecê-lo, para que se converta. Mas se for necessário, Deus o fará. Porque não há bem maior, não há bênção maior do que a conversão que leva à salvação. O Senhor diz que se o seu braço estiver atrapalhando a sua conversão, estiver escandalizando, te afastando da direção de Deus, arranca-o fora. Se o seu olho estiver te escandalizando, arranca-o fora. É melhor você entrar maneta e escaolho ou cego no reino dos céus, do que enxergando como lince no inferno. Então entenda, irmãos, por isso que Deus age duro. Deus agiu duro no caso do Saulo, não só pela conversão dele, mas pela conversão de pessoas que iam ser alcançadas através do testemunho e das pregações dele. Então analise se essa tua luta vem do inimigo. Tem lutas que o inimigo manda, tempestades que o inimigo manda, mas tem lutas com a permissão de Deus. E Deus permite para nos corrigir, para nos converter. Deus chegou Saulo de Tarso para que houvesse um quebrantamento, uma humilhação e uma conversão. Não foi o diabo que chegou Saulo. Veja um exemplo aqui, um outro exemplo em Atos 13, 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. O Saulo, Paulo aqui, convertido, fazendo a obra, estava cheio do Espírito Santo. E olha o que o Espírito Santo fez. Porque aqui o Espírito Santo usou Paulo, ele estava cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego. Só faltou dizer como ficou, como eu fiquei, Saulo, Tarso fiquei, sem ver o sol por algum tempo. A luta que Deus permite é por algum tempo. E ela vem para corrigir, ela não vem para roubar e matar e destruir. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então, veja o propósito de Deus se cumprindo aqui no versículo 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Propósito cumprido. O procônsul Sérgio Paulo creu maravilhado na doutrina do Senhor. Então o Espírito Santo agiu duro, usou o mesmo método usado com Saulo, cegueira, temporariamente de um encantador, Elimas, incrédulo, quebrantamento dele, e ao mesmo tempo para que o procônsul Sérgio Paulo se convertesse. Então Deus cegou uma pessoa que estava atrapalhando a conversão do procônsul. E Deus o cegou porque também tinha propósito naquele que caiu cego, de quebrantá-lo, corrigi-lo, convertê-lo. Atos 16, 25.
E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Quem abriu aquelas portas? Quem abriu as correntes? Quem rebentou as correntes? Quem mandou o terremoto? Foi Deus! E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo, e se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? E lhes disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Deus permitiu que Paulo e Silas fossem presos. Por que Deus permitiu isso? Tomaram uma surra em praça pública. Por quê? O Saulo estava colhendo um pouquinho daquilo que ele semeou, né? O Saulo estava um pouquinho fora da direção, porque ele brigou com Barnabé, se afastou de Barnabé, que o Espírito Santo tinha ungido e separado, e se aliou a Silas. Então, quando faz isso, mais uma razão para Deus permitir algumas coisas sobre Paulo e Silas. Mas, ao mesmo tempo, os propósitos do Senhor são inúmeros. E Deus permitiu que Paulo e Silas fossem surrados, presos, e ainda fez um terremoto. Tudo isso para quê? Para que um carcereiro se convertesse. Então Deus age duro para que haja conversão. Deus envia terremoto, Deus cega pessoas para que haja conversão. Atos 5:5. Aqui foi duro mesmo. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro: dize-me, vendesses portanto aquela propriedade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti, sepultarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram essas coisas. Propósito de Deus atingido, houve grande temor. A igreja estava até se esfriando, mudando um pouco a direção, não compartilhando o que deveria compartilhar. E aqui Deus agiu de uma maneira dura. Deus permitiu a morte de Ananias e Safiras. O Espírito Santo de Deus assim agiu, por vários propósitos. Um deles foi para que todos os discípulos temessem e se convertessem. Deus age duro para que haja conversão, para que haja transformação. Lembre-se de Sodoma e Gomorra, destruída por Deus, para salvar, para guardar todas as outras cidades vizinhas, né? Deus tira um pouco de fermento que quer levedar toda a massa, porque Deus quer salvar a massa. Lembre-se do dilúvio. Deus acabou com tudo, irmãos. Acabou com todos, para que ficasse um exemplo que Ele era o Senhor. Em todos aqueles que se corrompiam, sepultaram debaixo das águas, né? Hoje, com a obra do Senhor Jesus, o sepultamento debaixo das águas traz uma nova criatura. Deus sempre agirá duro para que haja conversão, para que se cumpra os seus propósitos e libertar os seus escolhidos. Confie no Senhor. Está sendo perseguido, Deus vai agir sobre o perseguidor para convertê-lo, e vai agir duro. Deus permitiu a morte do seu
único e amado Filho, para nos converter e nos salvar. Vejam como Deus age. O que Ele mais amava, Ele permitiu o sofrimento e a morte para nos converter e nos salvar. Então Deus vai, se Ele não poupou o seu Filho, vai poupar quem? Para que nós nos convertamos e para que nós nos salvemos. Confie na ação de Deus, seja dura ou não, porque todos os propósitos do Senhor vão cooperar para a nossa conversão. Ele vai agir duro, muitas vezes duro mesmo, para que as pessoas se quebrantem, se humilhem, se convertam e sejam salvas. Aquele que sacrificou o que tinha de melhor, o seu Filho amado, que nunca pecou, nunca falhou, para nos salvar e converter, imagine o que Ele não fará. Ele vai cegar inúmeros Saulos de Tarso por aí afora. Ele vai tratar aí, fazer terremotos, vai até acabar com sida, para que alguns se convertam. Entenda, irmãos, Deus só não passará sobre a sua palavra, mas tudo mais Ele fará, para que haja conversão, salvação, e para que você também retome o seu chamado que o inimigo quer impedir. Amém, irmãos? Vamos estar orando, vamos estar agradecendo ao Senhor.